Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 81 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é integral de secante. A gente vai falar sobre integral de secante quadrado, mas é fácil, essa é imediata, né? Mas vai ter também integral de secante a quarta, de secante a sexta, de secante a oitava. Então fica comigo até o final, porque eu vou explicar cada uma dessas integrais passo a passo. Bora começar com uma revisão do que é secante. Secante é uma função trigonométrica. Ou seja, se você esboçar um triângulo retângulo, você consegue relacionar ângulos e os seus lados. E daí você vai entender o que significa secante de x. Vocês lembram aquele negócio de cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa? Galera, secante de x nada mais é do que o inverso do cosseno. Mas o que é inverso? Eu não vou pular nenhum passo, eu não vou assumir que você sabe o que é inverso. Olha só. Qual é o inverso de A sobre B? B sobre A. Inverso é trocar o numerador com o denominador. Normalmente a gente coloca o expoente menos 1 para indicar a operação de inverso. Tudo bem? Agora, quanto é o inverso de 2? Aí não tem nada no denominador. É aqui que a galera trava e vai mal na prova. Não passa em cálculo de primeira por causa de um detalhe simples. Olha só. O denominador, quando não tem nada, é 1. Qual que é o inverso de 2? Vai ser 1 sobre 2. É só trocar o de cima com o de baixo. Então, no caso da secante, eu estou falando com vocês que secante é o inverso do cosseno. Ou seja, é o cosseno é menos 1. Ou seja, é 1 sobre cosseno de x. Isso é importante para você passar em cálculo de primeira. Essa relação aqui entre secante e cosseno é fundamental. Na dúvida, se você quiser passar secante para cosseno, você consegue resolver o exercício da mesma forma. Agora, no triângulo retângulo, o cosseno de x é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos supor que o x esteja aqui. O cateto adjacente é o cateto que forma o ângulo x. E o cateto adjacente é o ângulo que forma o ângulo x. E como ele é um cateto, ele também forma um ângulo de 90 graus, né? Agora, o ângulo que forma o ângulo de 90 graus, o lado que forma o ângulo de 90 graus, mas não está formando o ângulo x, a gente chama de cateto oposto. Uma forma mais didática de analisar isso. O ângulo x está aqui. O cateto oposto está longe, ele está oposto ao ângulo. E o cateto adjacente, ele está formando o ângulo. E essa parte em vermelho é a famosa hipotenusa, né? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior lado do triângulo, né? Enfim, o que é secante de x? É o inverso do cosseno. Se cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, a secante vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, anota aí no seu caderno. Cosseno é o inverso de secante. E secante é o inverso do cosseno, né? A ida e a volta é verdade. Olha só. Secante de x é o inverso de cosseno. Mas você também pode escrever assim. O cosseno vai ser o inverso da secante. Tudo bem? A ida e a volta são válidas. E se você derivar ou integrar a secante? Vamos começar com a derivada? Para você derivar a função secante de x, você vai ter que jogar na definição de derivadas, que é um limite, né? Limite
quando h tende a zero, secante de x mais h menos secante de x sobre h. Esse é um limite difícil de fazer. Dá trabalho, dá umas 2 páginas de conta, tem que ter muita atenção. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que entender que a matéria é acumulativa. Se você está estudando derivadas, já era para estar sabendo limites. Tá? Porque tem muita matéria que você termina a matéria da primeira prova e nunca mais é aquilo de novo. Aqui isso não acontece. Você aprende limites, depois vai para derivadas. Tudo que você aprendeu em limites vai cair em derivadas também. Depois chega em integrais, que também é limite. Integrais também é derivada ao contrário. Então a matéria é toda acumulada. Já fica sabendo disso para você passar em cálculo de primeira. Agora, pensa comigo. O que você prefere? Resolver esse limite aqui ou decorar a resposta? Eu recomendo você decorar, porque não é todo professor que cobra a derivada na definição. Se o seu professor cobrar, aí você treina, você tem que aprender como é que faz isso. Mas, qual é a derivada de secante? Secante de x vezes a tangente de x. Eu recomendo você decorar esse resultado, porque vai aparecer várias vezes, tanto em derivadas como nas integrais. Agora que eu expliquei a derivada de secante, vamos falar sobre a integral de secante. O que você deriva que vai dar secante? Também recomendo você decorar essa resposta, porque isso não é uma integral imediata. Você tem que resolver essa integral por substituição. Essa integral vai ser o ln do módulo da secante de x mais a tangente de x mais c. Como é que faz isso? Você sabe resolver a integral da secante? Vou resolver com vocês. Tá? Vou mostrar aqui por que a integral de secante vai dar ln de secante mais tangente. Eu vou resolver por substituição, mas é uma substituição que eu gosto de chamar de tipo 3. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que descobrir os padrões do cálculo. A matéria é difícil? É. Mas, se você pegar só a matéria de substituição, ainda está difícil? O que você faz? Divide em etapas mais simples. Dentro de substituição, eu gosto de chamar de tipo 1, tem o tipo 2, 3, 4, tem o 5 também. Então, quando você vai subdividindo, a matéria fica mais simples. Integral de secante de x é uma substituição do tipo 2, porque a substituição não é óbvia. Você tem que manipular. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por secante de x mais a tangente de x. Quando eu faço isso, a substituição vai ser óbvia. Agora, como é que você vai pensar em fazer uma coisa dessa na hora da prova, né? A ideia não é você pensar em fazer isso sozinho. A ideia é você ver essa resolução uma vez e replicar. Entendeu? Agora que você está vendo essa resolução, pega esse exercício, anota o seu caderno e faz de novo. É assim que você vai passar em cálculo de primeira. Não fica só assistindo, não. E pode ficar tranquilo, porque eu não espero que você faça essa manipulação aqui, ó, do nada, sozinho. Eu espero que você veja essa resolução e depois replique. Tudo bem? Para você pensar isso aqui sozinho, do nada, pô, você vai ter que treinar muito. E não é o foco, né? A ideia é você fazer o máximo de exercício possível antes da prova para parecer algo parecido com o que você já estudou. Aí você só replica o que você já fez. Então você não tem que dominar toda a matéria de cálculo. Afinal, você não quer dar aula de cálculo, você só quer passar em cálculo de primeira, né? Olha só, eu vou usar a propriedade distributiva, vai ficar secante vezes secante, secante vezes tangente. Então, esse numerador vai virar uma soma. Secante vezes secante é secante ao quadrado, secante vezes tangente,
fica secante de x, tangente de x. Agora, se você chamar o denominador de A, se você chamar o denominador de secante x mais tangente de x e derivar, a resposta vai ser exatamente o que está em cima. Derivada de secante é secante tangente. E a derivada de tangente é secante ao quadrado de x. Então, por isso eu fiz essa manipulação. Porque você só pode usar a substituição quando a derivada do que você substitui estiver do lado de fora. Aonde tem secante mais tangente, eu vou chamar de A. E todo esse termo aqui em cima, secante ao quadrado mais secante tangente dx, vai virar dA. Acompanhe a cor que vai ficar mais didático. Em amarelo eu vou substituir isso aqui, em azul eu vou substituir essa parte. Por isso que essa substituição não é óbvia. Olhando para cá, você pensa, nossa, não tem como substituir. Depois de fazer essa manipulação aqui bem diferente, né, a gente consegue substituir. Isso é o que eu chamo de substituição do tipo 3. Tem vários casos, né? Se eu substituir, vai ficar 1 sobre U du, né? 1 sobre U, e tudo isso aqui vai virar du. Na verdade, não é U, eu estou chamando de A. Então, 1 sobre A dA, isso é uma integral imediata. Vai dar o ln do módulo de A mais C, depois você volta para x. É o ln do módulo de secante de x mais tangente de x mais c. Essa questão pode cair nessa prova. E é muito comum que essa integral de secante apareça em exercícios mais avançados. Então, recomendo que você decore esse resultado para você não precisar de fazer isso aqui toda hora. Tá bom? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que desenvolver a habilidade de velocidade, tem que fazer um exercício rápido. Próxima vez que cair integral de secante, ó, na hora você já põe a resposta. ln do módulo de secante x mais tangente x. Tem como você encontrar uma relação entre tangente e secante. E isso aqui é fundamental para você fazer limites, derivadas, integrais e passar em cálculo de primeira. Essa equação que eu notei aqui é a primeira equação fundamental da trigonometria. E a gente vai manipular um pouco ela. Perceba que se eu isolar o seno ao quadrado, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. Da mesma forma, se eu isolar o cosseno ao quadrado, vai ficar 1 menos o seno ao quadrado. É por isso que eu gosto de falar que seno e cosseno são melhores amigos. Porque se aparecer um seno ou cosseno, você consegue transformar. Apareceu o seno ao quadrado, você transforma em cosseno, entendeu? Eles são melhores amigos. E também, olha só, qual é a derivada de seno? Cosseno. Qual é a derivada de cosseno? Derivada de cosseno vai dar seno de x. Então, por isso que eu falo que eles são melhores amigos. Normalmente, seno e cosseno têm uma relação muito boa. Na maioria das matérias, na maioria das fórmulas, você vê o seno e o cosseno junto. Agora, tangente e secante também são melhores amigos. Por quê? Vou começar mostrando a derivada. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber as derivadas trigonométricas. Qual é a derivada de secante? Secante tangente, tá vendo? Secante e tangente fica junto. Qual é a derivada de tangente? É secante ao quadrado de x. Então, secante e tangente são melhores amigos. E ainda tem uma relação entre eles também. Olha só. Se você pegar a relação fundamental da trigonometria, que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, se você dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x, você vai encontrar uma relação entre tangente e secante. Seno sobre cosseno é tangente ao quadrado. Cosseno sobre cosseno vai dar 1. E 1 sobre cosseno é igual a secante.
Então, tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante. E se você isolar a tangente, você consegue substituir e vai ficar secante ao quadrado menos 1. Então, com essas duas fórmulas aqui, eu afirmo mais uma vez, tangente e secante são melhores amigos. Se aparecer um secante ao quadrado, a gente consegue transformar em tangente. E se aparecer um tangente ao quadrado, a gente transforma em secante. Isso ajuda muito no cálculo de integrais que envolvem secante e tangente. Então, por exemplo, qual a derivada integral de tangente ao quadrado de x? Qual a integral de secante ao cubo de x? É interessante você ficar trocando, né, entre tangente e secante para facilitar o cálculo das integrais. A matéria de cálculo, ela é acumulativa. Esse é um dos maiores obstáculos para você passar em cálculo de primeira. Por exemplo, no cálculo 1, a gente começa lá com uma revisão de pré-cálculo. Tem professor que nem faz isso, né? Mas é uma revisão muito rápida. Imagina todo o seu ensino médio, toda aquela matéria de função, com um aulão assim, bem rápido, tipo umas 5 aulas. Ele revisa tudo que você aprendeu no ensino médio. Então, assim, tem faculdade que fica um semestre inteiro no pré-cálculo, tem faculdade que vê isso aqui na primeira ou na segunda semana, mas o principal foco do cálculo, depois, é limites. Para você entender limites, tem que saber pré-cálculo, função, produtos notáveis. Depois, entra a matéria de derivadas. Seria ótimo se você pudesse deletar tudo que você aprendeu e aprender derivadas do zero, né? Sem se preocupar com a matéria que já passou. Por exemplo, você fez lá a primeira prova, que caiu pré-cálculo e limites, aí, pô, não vou preocupar com isso mais, vamos para a próxima etapa. Infelizmente, não é assim. Você passar em cálculo de primeira, você não pode deixar a matéria acumular, você tem que saber tudo. Tem que saber pré-cálculo, tem que saber limite para você entender a matéria de derivadas. Aí você vai lá, faz a prova 2, beleza, bom demais. Aí vem a última prova. A última prova normalmente cai as integrais. E seria ótimo, não seria? Se você pudesse, pô, pré-cálculo, limite, derivada, já fiz a prova. Vou focar só nas integrais, não quero me preocupar com limite de derivada mais. Infelizmente, não tem como fazer isso. Porque para você aprender as integrais, tem que saber derivadas. Para você ter uma ideia, olha que doideira. Toda integral é um limite. Toda derivada também é um limite. E o contrário da derivada é uma integral. Então, está tudo relacionado. Para você passar em cálculo de primeira, evita de deixar a matéria acumulada. Primeiro dia de aula, o professor está explicando a matéria. Teve dúvida? Pergunta para ele na hora. Porque se você não perguntar na hora, você vai com dúvida para casa, vai deixando para depois, chega na segunda aula, você não vai entender nada que precisava de entender aquela dúvida sua. Aí, chega na hora da prova, você já está com várias dúvidas acumuladas, começa a virar noite, fica aquele desespero na véspera da prova. Isso não é eficiente, galera. Não deixa a matéria acumular. E para o seu estudo render, para você garantir que você vai tirar uma nota boa na prova, sempre use a técnica de identificação de padrões. Você não precisa saber tudo do cálculo, tudo do pré-cálculo, tudo de matemática básica, nada disso. Você precisa saber a técnica de identificação de padrões. Você tem que desenvolver o seu cérebro para você encontrar os padrões do cálculo. Uma vez que você encontrou os padrões, tudo fica mais fácil, porque você já tem um modelo de resolução que pode ser replicado para várias questões, entendeu? Nada de ficar errando até acertar a questão. Você pega uma questão, por exemplo, integral de secante ao quadrado, ou então integral de secante ao cubo. Se você tem a manha nos padrões, você já bate o olho aqui e pensa, esse exercício é uma integral por partes do tipo 3, que é aquela integração cíclica. Depois que você identifica esse padrão, eu acabei de falar, partes
integração por partes do tipo cíclico. Você bate o olho aqui, já sabe que é parte do tipo 3. Você já tem um modelo de resolução na sua cabeça. Você não vai ficar testando por substituição, você não vai usar frações parciais, você já vai acertar de primeira. Então, para você passar em cálculo de primeira, sempre procure identificar os padrões no cálculo. Bora começar. Primeira questão, integral de secante quadrado. Essa integral é imediata, você não precisa fazer conta, você não precisa fazer nada. Mas tem que saber essa forma. O que você deriva aqui da secante ao quadrado? Tangente de x, acabou o exercício, é só isso. Agora, se aparecer um secante à quarta, começa a ficar divertido. Olha só, a gente sabe que a derivada de tangente é secante ao quadrado de x. A gente vai resolver esse exercício por substituição, mas é uma substituição do tipo 3, uma substituição não evidente. A gente vai ter que manipular para depois substituir. Integral de secante à quarta é secante ao quadrado vezes secante ao quadrado. Então, se eu chamar U de tangente, a derivada de tangente é secante ao quadrado de x dx. Aí olha que beleza, ó. Tudo isso aqui vai virar du, usando a técnica de substituição. Vai ficar a integral de secante ao quadrado de x vezes du. Pronto. Só que para você passar em cálculo primeira, na hora de fazer a substituição, você tem que lembrar de substituir todo mundo para u. Não pode sobrar secante ao quadrado de x. Como que a gente vai transformar secante ao quadrado de x no mundo u? A gente não chamou o u de tangente? Se tivesse tangente aqui, seria mais fácil, não seria? Então a gente vai usar aquela regrinha famosa. Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então, aonde tem secante ao quadrado, eu vou escrever 1 mais tangente ao quadrado de x. No final, eu coloco um du. Agora sim eu consigo fazer a substituição completa, porque aonde tem tangente ao quadrado, eu vou escrever 1 mais u ao quadrado. E isso é uma integral imediata. A principal ideia da substituição é você trocar a variável para chegar numa integral imediata, certo? Então, essa substituição ela é mais difícil, ela é mais avançada, porque você tem que manipular para depois substituir. Fechou. Qual é a integral de 1? Vai ser u. Integral de u ao quadrado vai dar u ao cubo sobre 3. No final, a gente coloca mais c. E, se você deixar a resposta assim, você não passa em cálculo de primeira, porque você sempre tem que voltar para x. Aí a gente chamou o u de tangente. Então, a resposta final é tangente de x mais a tangente ao cubo de x sobre 3 mais c. Essa é a resposta. Pega esse exercício aqui, anota ele no seu caderno e refaz. Não fica só assistindo. Bora fazer a integral de secante à sexta de x? Galera, é assim que você estuda cálculo. Eu mostrei para vocês a integral de secante quadrado. Depois, mostrei de secante à quarta. Agora eu vou fazer secante à sexta. Eu estou seguindo o mesmo padrão de exercício. Aluno que fica cada hora pegando um padrão diferente não consegue fixar a matéria. Você vai perceber que a resolução do exercício é muito parecida com a anterior. E assim, você fixa a matéria. Repetição é o segredo. Então, em exercícios desse tipo, você vai colocar um secante ao quadrado do lado de fora. Como é secante à sexta, eu vou colocar secante ao quadrado lá de fora e vai sobrar um secante à quarta aqui. Por que eu coloquei secante ao quadrado lá de fora? Porque eu sei que se eu chamar a tangente de u, a derivada de tangente é secante ao quadrado de x dx. Então, todo esse termo aí
secante ao quadrado com dx, na hora de substituir, vai ficar du. Agora, o grande desafio é transformar secante à quarta em tangente. Por quê? Técnica de substituição, você tem que substituir todas as variáveis. Não pode misturar u com x. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque travou nessa parte aqui. Todo mundo tem que virar u. Aí, nesse momento, você tem que lembrar da relação entre secante e tangente. Eles são melhores amigos. Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Então, onde tem secante quadrado, eu posso transformar em tangente. Meu objetivo é fazer aparecer a tangente, porque a tangente vira u. Então, eu tenho secante quadrado? Não tenho. Mas, secante à quarta, eu posso escrever como secante ao quadrado elevado a 2. É a mesma coisa. Então, vamos transformar para tangente. Secante ao quadrado vai virar tangente ao quadrado de x mais 1. E tudo isso elevado a 2. Pronto. Agora, você consegue fazer a substituição. Onde tem u, coloca tangente. Então, tangente ao quadrado vai virar u ao quadrado. Resposta? Vai ficar u ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes du. Pronto. Isso é uma integral imediata. Na verdade, ela é quase imediata, né? A gente vai ter que desenvolver isso aqui. Como está ao quadrado, é só abrir. Fica u à quarta mais 2 vezes u ao quadrado mais 1. Agora que eu expandi, integral imediata. Qual é a integral de u à quarta? U à quinta sobre 5. O 2 fica u ao cubo sobre 3. Mais integral de 1 vai ser u. No final a gente coloca mais c. Agora, para você passar em cálculo de primeira, tem que lembrar de voltar para x. O u é tangente. Então a resposta final vai ser tangente à quinta de x sobre 5 mais 2, tangente ao cubo de x sobre 3, mais a tangente de x mais c. Essa é a resposta da questão 3. Pega essa questão, anota no seu caderno e tenta fazer. Perceba que o padrão de resolução da questão 3 é semelhante, é parecido com o padrão da questão 2. E para finalizar, bora fazer mais uma integral. Integral de secante à oitava. Qual que é a lógica? Pega uma secante ao quadrado e coloca do lado de fora. Então vai ficar secante à sexta vezes secante ao quadrado de x dx. Por que você faz isso? Porque a gente sabe que secante ao quadrado de x é a derivada de tangente. Então eu vou chamar u de tangente de x e a derivada de tangente vai ser secante ao quadrado de x. É importante você decorar essa regra, né? A derivada de tangente é secante ao quadrado. Se você esquecer dessa regra aqui, você não vai passar em cálculo de primeira. Não faz o menor sentido você ficar demonstrando, né, calcular a derivada de tangente na definição para descobrir que a resposta é secante ao quadrado. Você tem que decorar. É que nem tabuada. No início é difícil, mas depois você acostuma. Então vai ficar a integral de secante à sexta de x e esse termo todo vai virar du. Fiz a substituição. Agora, como que secante à sexta vai virar tangente? Porque fez a substituição, todo mundo tem que virar u. Você tem que lembrar daquela relação entre tangente e secante. Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então, eu quero transformar secante à sexta em tangente para depois chamar tangente u. Aí a gente consegue substituir todas as variáveis. Então, eu não tenho secante ao quadrado. Eu tenho secante à sexta. Mas a gente pode reescrever a secante à sexta de x como secante ao quadrado elevado a 3. Porque quando você tem potência de potência, fica a elevado a 2 vezes 3, que é igual a elevado a 6. Potência de potência você multiplica. Então eu transformei secante à sexta em secante ao quadrado elevado a 3.
Agora, a parte de secante ao quadrado vai virar tangente ao quadrado mais 1. Então, tangente ao quadrado mais 1 elevado a 3 du. Agora, a gente consegue substituir tangente por u. Lembra que eu chamei u de tangente? Aqui é tangente ao quadrado mais 1. Então, vai ficar u ao quadrado mais 1 ao cubo du. Substituímos todo mundo para u. Agora é só resolver essa integral. Bom, para você resolver essa integral, você vai ter que expandir cubo da soma. Então, cubo do primeiro vai ficar u ao quadrado ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, que é 1, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o segundo ao cubo. Eu usei um produto notável famoso, chamado cubo da soma. Quando você tem a mais b ao cubo, é um produto notável. Em vez de você ficar fazendo... Quem não lembra desse produto notável, vai ter que fazer a vezes b, vezes a vezes b, vezes a vezes b, vai ter que abrir todo mundo. E se você demorar muito para fazer um produto notável, você não passa em cálculo de primeira, porque não dá tempo de fazer a prova. Você tem que lembrar que isso aqui é o cubo do primeiro, 3 vezes quadrado do primeiro com o segundo, 3 vezes primeiro com o segundo quadrado, mais o cubo do segundo. Então, nesse caso, o A é U e o B é igual a 1. Então, ficou U ao quadrado ao cubo, 3 vezes U ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Eu apliquei exatamente esse produto notável. Por que eu tenho que transformar em somas? Porque a gente não consegue integrar isso. Mas quando tem somas, você consegue integrar. Chega numa integral imediata, né? Então, vamos melhorar essa integral. U ao quadrado ao cubo é u à sexta. U ao quadrado vai dar u à quarta. Depois eu tenho 3 vezes u ao quadrado mais 1. Isso é uma integral imediata. É só usar a regrinha do expoente, né? Vai ficar u à sétima sobre 7 mais 3 vezes u à quinta sobre 5 mais 3 vezes u ao cubo sobre 3 mais u, faltou um mais c. Vou colocar, eu diminuir um pouco a escala só para caber o mais c. Pronto, esse aplicativo é bom demais. Se fosse num quadro eu ia ter que apagar tudo, né? Então, só conferindo aqui, fica o a sétima sobre 7, o a quinta sobre 5, o ao cubo sobre 3. Fechou. Agora, se você deixar a resposta assim, você não passa em cálculo de primeira. Tem que lembrar de voltar para u. A gente chamou u de tangente de x. Então, a resposta vai ser tangente à sétima de x sobre 7 mais 3 tangente à quinta de x sobre 5, né? 3 u à quinta sobre 5. Onde tem u, coloco tangente. Mais 3 dividido por 3, corta, né? Não precisa de considerar, não. Então, fica mais tangente ao cubo de x sobre nada, né? Eu vou escrever de novo. 3 sobre 3, mais u, que é a tangente, mais c. Essa é a resposta do exercício 4. Esse aqui foi um desafio. Foi uma questão mais avançada. Então, recomendo vocês pegarem essas 4 questões que eu separei para vocês. Secante ao quadrado, secante à quarta, secante à sexta e secante à oitava. Faz isso no seu caderno, porque é o mesmo padrão de resolução. Agora, cuidado, porque se você pegar um secante ao cubo para resolver, ou então um secante à sexta, um secante à quinta, quando o expoente é ímpar, ou então a integral de secante à quinta de x
vezes tangente ao quadrado, quando começa a misturar secante com expoente ímpar, ou então uma mistura de secante com tangente, aí é o outro padrão de resolução. Eu sempre gosto de focar num assunto específico, né? E se aparecer cossecante também? Como que integra cossecante ao cubo de x? Como que integra a cotangente ao quadrado de x? Da mesma forma que secante e tangente são melhores amigos, existe uma parceria entre cossecante e cotangente também. Então, uma coisa tem que ficar bem clara. Para você realmente passar em cálculo de primeira, só essa live não é o suficiente. Tá? Infelizmente não deu tempo de falar sobre tudo que teve. Tem integração por partes, frações parciais, tem várias matérias que eu posso trazer. Então põe aqui nos comentários o que está te travando, se tem algum tema que você quer que eu fale na próxima live. Põe aqui nos comentários. E se tiver alguma lista que está te impedindo de passar em cálculo de primeira, manda essa lista para mim, porque eu vou te ajudar. Então bora fazer um resumão de tudo que a gente viu na live 81. A gente viu muita coisa. Eu foquei aqui na integral de secante de x. Eu expliquei o que é secante, é o inverso do cosseno, a interpretação lá no triângulo retângulo. Revisei com vocês o que é cálculo do inverso de uma função. Expliquei também como que integra a função secante, como que deriva a função secante. A gente viu também a relação entre tangente e secante, relação entre seno e cosseno. Essa live foi muito completa, né? Passei também uma dica de estudos e resolvi secante quadrado, secante à quarta, secante à sexta e secante à oitava. Essa live foi muito completa. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Valeu!